Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar aqui sobre função composta e eu preparei um materialzinho também em PDF joia para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vocês aproveitem e já se inscrevam para ter acesso a todas as coisas que eu posto aqui, certo? E vamos para a nossa aula. Então, pessoal, antes de começar falando propriamente dito do que seja uma função composta, eu vou tentar fazer uma contextualização aqui para vocês, certo? Então, lembrando que função é a relação entre duas grandezas, eu vou aqui tentar relacionar a grandeza variável, certo? Tempo com distância e distância com consumo. Como assim, professora? Imagina uma situação aqui hipotética que eu vou fazer uma viagem, certo? E nessa viagem que eu vou fazer de carro, eu consigo correlacionar a nossa variável tempo com a variável distância através da seguinte lei da função, a função f de x igual a 80x. E que eu também consigo relacionar a grandeza distância com a grandeza consumo através da minha função g de y igual a 0,1. Então, imagine que está acontecendo o seguinte, eu tenho um valor de x aqui qualquer, um tempo qualquer de viagem, que eu vou colocar aqui que vai ser dado em horas. Esse tempo de viagem, ele vai me dar, através da função f de x, um valor aqui y, que depende de x, que é função de x, que vai ser a minha distância. Então, eu tenho um tempo, ele vai me gerar aqui, através dessa função, a minha distância, que vai ser dada aqui em quilômetros. E aí, tendo de posse dessa distância, certo, da minha viagem, eu posso calcular o consumo de combustível que vai ser dado aqui em litros. Então, vai ser meu G de Y. Só que a gente sabe que Y é o nosso F de X. Então, a gente pode escrever assim, ó. G de F de X. O que foi que eu fiz? Onde tem Y, eu escrevi F de X. Então, vamos trabalhar com números para a gente entender melhor. Então, imagina que a gente tem aqui um tempo de viagem de 3 horas. Então, com o tempo de viagem de 3 horas, qual foi a distância que eu percorri nesse tempo? Então, eu vou pegar esse valor aqui de x e vou substituir aqui na minha função para calcular o valor de y. Então, quando eu calcular aqui o meu f de 3, vai ser 80 vezes 3, que é 240. Então, para uma viagem de 3 horas, eu terei percorrido 240 quilômetros. E para essa distância de 240 quilômetros, eu tenho como calcular o consumo de combustível. Por quê? A minha função aqui diz que eu vou ter 0,1 litros por quilômetro rodado. Então, aqui ó, eu tenho 240, meu y, vou substituir aqui no lugar do y, então 0,1 vezes y, ou seja, vezes 240, dá 24. E aí, pessoal, eu tenho o seguinte, que para 3 horas de viagem, eu tenho uma distância percorrida de 240 km e para 240 km percorridos, eu tenho um consumo de combustível de 24 litros. Eu poderia até já construir outra função, né, que me desse também o preço que eu vou pagar, mas por enquanto é só. Aí agora, bem, dessa forma aqui, perceba que eu posso também ter algumas conclusões já. Por exemplo, eu posso concluir que para um tempo de 3 horas de viagem, eu tenho um consumo de combustível de 24 litros. Eita, professor, é mesmo, né? Porque ó, se 3 horas de viagem dá 240 quilômetros e 240 quilômetros dá um consumo de 24, então eu posso dizer que para 3 horas de viagem eu vou gastar 24 litros de combustível. Só, pessoal, o que eu fiz foi sair desse meu conjunto aqui tempo e ir direto para o conjunto consumo. E é isso que eu vou tentar fazer através do que eu vou chamar de função composta. Eu vou querer relacionar aqui, ó, minha variável tempo diretamente com a minha variável consumo, sem passar por esse conjunto aqui distância. Então, é como se eu estivesse pegando um atalho, cortando um caminho, tirando uma parada aí dessa minha viagem. Ao invés de fazer de tempo para distância e de distância para consumo, eu vou fazer direto, assim, ó, de tempo para consumo. E eu vou fazer isso através da minha função composta, certo? Que eu posso aqui chamar de H, que vai ser minha G de F de X, que é a minha função composta, certo? Então, eu vou querer simplesmente sair daqui para lá. Então, eu quero uma lei de uma função que faça eu pular esse caminho.
E como é que eu vou encontrar a lei dessa função? Eu vou mostrar no próximo slide. Bora lá. Então, eu tenho aqui, ó, f de x igual a 80x. Lembrando que meu y é igual a 80x, certo? Ao f de x. E g de y é igual a 0,1y. Então, olha, pessoal, o que eu vou fazer. Como eu sei que y é meu f de x, então, onde tem y, eu vou substituir por isso aqui, ó, pelo meu f de x. E aí, eu vou fazer o seguinte. G, quem é y? Vou botar até aqui de vermelho, certo? Quem é y? É meu f de x. Então, só fiz trocar. Onde tinha y, eu escrevi f de x. Vai ser igual a 0,1 vezes y. E ó quem é meu y aqui, ó. Qual é a equação aqui que me dá o y? É 80x. Então, eu vou escrever aqui, ó, 80x. Então, meu g de f de x vai ser igual a 0,1 vezes 80, que é 8x. Então, vamos tentar calcular agora para um tempo de 3 horas quanto eu teria de consumo de combustível. Então, eu quero para x igual a 3. E aí, eu vou calcular meu g de f de 3. Então, onde tem x, eu vou substituir por 3. 8 vezes 3 igual a 24. Opa! Será que está igual lá o que eu vi no primeiro slide? Vamos voltar. Ah, tá, ó. Então, aqui, para um tempo de 3 horas, eu estou gerando um consumo de combustível de 24 litros. Então, veja que a lei daquela função, que aqui ficou sendo igual a 8x, ela corta um caminho, certo? Ela pega esse caminho aqui direto, sem precisar fazer essa parada, como se fosse um pedágio. Eu estou pulando aqui meu pedágio. Estou saindo de um caminho e indo direto para outro. Ou seja, eu tinha aqui, ó, meu tempo era o domínio da minha função f, era o domínio da função f. Meu conjunto de distância era o contradomínio de f, mas que também é o domínio de g. E aqui o consumo seria o contradomínio de g. Então, o que é que eu relacionei? Eu relacionei aqui o meu domínio da função f direto com o contradomínio da função g. Eu achei um atalho aqui que faz essa ligação entre essas duas grandezas, certo? Então, bora lá aqui voltar. O que é que foi que eu fiz aqui? Eu tinha um x no meu conjunto A, que gerava um f de x lá no meu conjunto B, e esse f de x no meu conjunto B gerava um g de f de x no conjunto C. O que eu fiz foi sair do meu conjunto A, meu x do conjunto A, gerar logo um g de f de x lá no meu conjunto C, ó. Eu passei direto do conjunto B sem precisar calcular ele, certo? E aí vamos para a definição do que seja, então, função composta. Dadas as duas funções f de a em b e g de b em c, denominamos função composta de g com um f a função z de a em c, definida por z igual a g de f de x ou z igual a g bola f. Então, são as duas representações. Você pode escrever tanto dessa maneira como dessa outra, todas as duas significam a mesma coisa. Então, olha o que aconteceu. Eu tinha aqui o meu conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. E aí o que acontecia? Os elementos do meu conjunto A se relacionavam com os elementos do meu conjunto B através da minha função f. Os elementos de B se relacionam com os elementos do conjunto C através da lei da função de g de x. A minha função composta, ela vai fazer esse atalho aqui. Ela vai pegar o conjunto A e relacionar os elementos de A diretamente com o conjunto C. Então, vai ser uma função que vai de A em C. Então, ela vai pegar o domínio do meu conjunto F, da minha função F, com o contradomínio da minha função G, certo? Então, eu tinha aqui o conjunto A era o domínio da minha função F, B é o contradomínio de F, mas é o domínio de G. E C é o contradomínio de G. Então, eu estou relacionando o domínio da minha função f diretamente com o contradomínio da minha função g. Então, eu estou pegando aqui ó, um elemento x do meu conjunto A. Eu relacionando para meu conjunto B, ele vai ser um f de x. E eu pego esse f de x, que ele vai se relacionar aqui como g
de f de x. Então, eu estou saindo daqui e aí eu vou pegar uma lei de uma função que vai ser a z, certa função z, que vai pegar esse elemento e vai jogar lá direto no meu conjunto C. Vamos para uns exemplos, tá? Para a gente entender melhor. Então, ó, dada a função f de a em b, definida por f de x igual a 2x mais 3, e g de b em c definida por g de x igual a x ao quadrado menos 5, com a, esses elementos aqui, b e c, calcule g de f de menos 2. Então, vamos logo colocar aqui, descrever o que é que está acontecendo. Eu tenho aqui meu conjunto A, que tem os elementos menos 2, menos 1, 0 e 1. Tenho aqui o meu conjunto B, que tem os elementos menos 1, 1, 3 e 5. E tenho aqui ó, o meu conjunto C, que tem os elementos menos 4, 4 e 20. E aí a questão pede para a gente calcular g de f de menos 2. Mas quem de acho é f de menos 2? É a primeira pergunta que você deve estar se fazendo aí. Então, eu preciso saber quem é f de menos 2. E como é que eu descubro? Eu já tenho aqui a minha lei da função. Então, para descobrir quem é f de menos 2, eu preciso fazer o seguinte, substituir aqui, ó, onde tem x, eu vou substituir por menos 2. Então, vai ficar f de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2 mais 3, que vai ser igual a menos 4 mais 3, que é igual a menos 1. Então, eu já sei aqui, ó, que o menos 2 do meu conjunto A, ele está se ligando lá com o menos 1 do meu conjunto B. Então, calcular aqui meu G de F, vou botar aqui de vermelho, de f de menos 2 é a mesma coisa de calcular o quê? G de menos 1. Porque meu f de menos 2 vale quanto? Vale menos 1, que foi o que a gente calculou aqui, ó. Certo? Então, para calcular o g de menos 1, eu vou usar o quê? Eu vou usar aqui a minha função g, ó. Então, quem é g de x? G de x é x ao quadrado menos 5. Então, g de menos 1 vai ser, então, igual a x ao quadrado, então, menos 1 ao quadrado, menos 5. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 5 vai dar igual a menos 4. Então, eu tenho aqui, ó, que o menos 1, ele está gerando o valor menos 4. Se eu quiser a lei que sai aqui do menos 2 direto no menos 4, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui meu g de f de x. Então, onde tem x, agora eu vou escrever o quê? F de x. Em que função? Na minha função g. Então, vai ficar aqui, ó, f de x ao quadrado menos 5. Só que quem é f de x ao quadrado? F de x ao quadrado é 2x mais 3 ao quadrado menos 5. Então, isso aqui vai dar, ó, quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 2x dá 4x. 4 vezes 3 dá 12x, mais o quadrado do segundo, e aí menos 5. Então, isso aqui vai ser igual a 4x ao quadrado mais 12x mais 4. Então, se eu quiser calcular aqui o que vai direto, ó, basta eu fazer o seguinte, substituir aqui por menos 2. Vamos tentar fazer de cabeça, ó. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 4, 20. E aqui vai ficar, ó, 12 vezes menos 2 dá menos 24. 20 menos 24 vai dar menos 4. Então, tem uma lei que levou aqui o menos 2 direto no menos 4. Tranquilo, pessoal? Vamos para outro exemplo. Então, ó, se f e g são funções de R em R, ou seja, o domínio é real e o contradomínio também é real, definida por
f de x igual a 2x e g de x igual a menos 3x mais 2. Eu quero que calcule f de g de x e depois g de f de x. Pessoal, preste atenção. Quando eu tenho aqui, por exemplo, se fosse f de x, eu tenho só f de x igual a 2x, e eu quero calcular, por exemplo, f de menos 1, então, onde tem x, eu vou colocar o quê? Menos 1. Como eu quero calcular f de g de x, então, olha o que está aqui dentro. O que está aqui dentro é o g de x. Então, onde tem x, eu vou colocar agora o quê? G de x. Então, isso vai ser igual ao quê? A 2 vezes g de x, 2 vezes g de x. Só que quem é g de x? G de x está dito aqui, que é menos 3x mais 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 3x mais 2. E aqui a gente vai usar a propriedade distributiva, ó, que é o chamado, conhecido chuveirinho. Então, f de g de x vai ser igual a 2 vezes menos 3, menos 6x, e 2 vezes 2, mais 4. Então, a nossa f de g de x está aqui, certo? Vamos calcular aqui g de f de x. Será que é a mesma coisa? Então, vamos pensar o seguinte. O que está aqui dentro, ó, eu vou colocar no lugar de quem? De x. Então, o que está aqui dentro, eu vou substituir aqui, ó. Então, vou escrever aqui, ó. Minha g de x é igual a menos 3x mais 2. Então, minha g de f de x vai ser igual a menos 3 vezes o que está aqui dentro, ó, do parênteses, eu vou colocar aqui no lugar de x. 3 vezes f de x mais 2. Só que quem é f de x? Vamos olhar para cá. F de x é 2x, então vai ser menos 3 vezes 2x mais 2, que vai ser igual a menos 6x mais 2. E percebam que g de f de x é diferente de f de g de x, certo, pessoal? Então, fazer a composta aqui da função f com a função g é diferente de fazer a composta da função g com a função f. Perceba que aqui, ó, eu fiquei que é menos, aqui no lápis, é menos 6x mais 2, e aqui seria menos 6x mais 4. Tranquilo? Então, para calcular a função composta, eu vou fazer o quê? Eu só vou pegar o que está aqui dentro, ó, e substituir lá no lugar do meu x. Bora para outro exemplo. Eu tenho, ó, se f e g são funções de R em R definidas por f de x igual a 4x mais 3 e g de x igual a x menos 1, calcule g de f de 3. Então, eu tenho duas maneiras de fazer, tá, gente? Eu posso fazer aqui, ó, fazer aqui da primeira maneira. Ou você calcula primeiro quem é f de 3 e depois substitui, que eu vou fazer aqui, ó. Quem seria meu f de 3? É a primeira pergunta. Eu quero saber quem é esse daí. Então, f de 3, não sei quem é. Como é que eu faço para calcular? Se eu já tenho a lei da função, então, onde tem x, eu vou substituir por quanto? Por 3. Então, meu f de 3 vai ser igual a 4 vezes 3 mais 3. 4 vezes 3, 12, mais 3, 15. Então, calcular meu g de f de 3 é a mesma coisa de calcular o quê? G de 15. Porque eu sei que f de 3 vale 15. E quanto é g de 15? Na minha função g é só substituir, ó. 15 menos 1, que é igual a 14. E aí eu tenho aqui quem seria meu g de f de 3. Ou então a gente pode fazer aqui de uma segunda maneira, que é tentar encontrar a lei, certo? Que relaciona aqui a minha função g com a função f, a composta. Então, eu vou calcular aqui quem seria g de f de x. Então, na minha função g, onde tem x, eu vou escrever o que agora? Eu vou escrever isso aqui que está aqui dentro. Certo? Então, a minha função g de x... Opa, deixa eu apagar aqui.
Tá de pretinho. A minha função g de x é igual a x menos 1. Então, quando eu calculo g de f de x, eu vou fazer f de x menos 1. Só que quem é f de x? É 4x menos 3. Então, g de f de x é igual a 4x mais 3 menos 1. Então, g de f de x vai ser igual a 4x, 3 menos 1, 2. E aí, vamos agora testar. Quem seria meu g de f de 3? Onde tem x, eu vou substituir por 3. 4 vezes 3, mais 2. 4 vezes 3, 2. 12 mais 2, isso aqui é 14. Então, eu também chego aqui no mesmo resultado. Então, você pode calcular a lei da sua função composta e depois substituir, ou fazer parte a parte, uma vez que você tem aqui as duas leis das funções, certo? Vamos para o nosso último exemplo. Fica aí até o final, tá? Então, ó, sejam f e g funções reais, sendo que f de x igual a 4x menos 2 e f de g de x igual a 2x mais 10. Pessoal, preste atenção no seguinte. Quando eu estou calculando aqui minha f de g de x, então, onde tem x, eu vou substituir por g de x, certo? Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu apagar aqui e escrever minha função f, para ficar mais fácil de vocês perceberem. Então, eu tenho que minha função f de x é igual a 4x menos 2. Só que a minha função f, eu vou colocar aqui de vermelho, de g de x, quem seria? Seria o seguinte, onde tem x, eu vou substituir por g de x, que é o que está aqui dentro. Então, seria 4 vezes g de x menos 2. Só que aqui já disse que f de g de x é igual a 2x mais 10. Então, onde tem aqui, ó, f de g de x, eu vou substituir por quanto? Por 2x mais 10. Então, vamos lá. Vai ficar aqui, ó, 2x mais 10 igual a 4 vezes g de x menos 2. Eu não tenho minha função g, eu quero descobrir. Aí, o que vai acontecer? Esse menos 2 que está aqui subtraindo é como se fosse lá para o outro lado somando. Lembra das operações ocultas, certo? Que a gente faz aqui. Então, vai ser 2x mais 10 mais 2 igual a 4g de x. Então, vai ficar 2x, 10 mais 2, 12, igual a 4 vezes g de x. Então, esse 4 que está multiplicando é como se fosse lá para o outro lado dividindo. Lembra que para a gente tirar ele daqui, a gente faz aquelas operações de dividir tudo por 4, é o que está oculto, tá? Então, 2x mais 12 dividido por 4, isso aqui vai ser igual à minha função g de x. Então, a gente conseguiu encontrar a nossa função g através da nossa função composta. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, certo? E até o próximo vídeo.